agradecer com todo o meu ser. Diga pra Ele: te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Abra sua boca e agradeça a Ele. Agradeça porque Ele não desistiu de nós. O amor de Deus por nós foi maior. Ele se entregou por nós. Te agradecemos, Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. O Nazaré te adora, a tua igreja te adora. Seja em casa ou no templo, a igreja somos nós. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Reconheça isso. E os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Diga: teu reino, ei, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora,
tem palavras para liberar para Ele. Esse é o momento. Adore ao Rei dos Reis. Aquele que venceu a morte está aqui. Aquele que nem a morte o parou, se entregou por nós e veio para nos salvar. Aleluia. Deixa o céu descer nesse lugar, Senhor. Deixa o céu descer sobre as nossas casas, sobre a nossa igreja. Deixa o céu descer sobre as nossas vidas. Oh, deixa o céu descer. Teu é o reino, deixa o céu descer. Pois teu é o reino, cante pra Ele, cante. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Levante as suas mãos e cante para Ele. Pois teu é o... Cante. Você que está em casa, declare que tudo é dele. Toda a honra, glória ao Senhor. Aquele que vive e reina para todo sempre. Teu. Feche os seus olhos, oh aleluia. Nada pode deter o nosso Deus, nada é maior do que Ele. A morte venceste, o véu tu rompeste. Oh, 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 aleluia. Adore a Ele que venceu. Abra sua boca, vai adorando, adorando a Ele. Oh, como lindo esse nome é. Oh, como lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, como lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Oh, como lindo esse nome é. O nome de Jesus. A morte vencestes, o véu tu
mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Erga suas mãos ao Rei, aleluia. Bendito é o teu nome. Você pode erguer as suas mãos e agradecer ao Senhor pela oportunidade que você está tendo de estar na casa dele novamente. Vamos glorificar a Deus com alegria. A ti a honra, Senhor, a ti o louvor, a ti toda a adoração. Não bata simplesmente palmas, mas também glorifique, dizendo aleluia, dizendo glória a Deus, mais forte para Jesus. Aplauda glorificando, aplauda exaltando, aplauda bendizendo ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mais forte, igreja, aleluia. Você que está em casa, aplauda ao Senhor. Vamos aplaudir, porque os aplausos atrai a presença de Deus, igreja. Aplauda dizendo glória, dizendo aleluia, dizendo santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Povo de Deus, bom dia, bom dia. Estou muito feliz de te ver. Quanto tempo que eu não vejo você, né? Quanto tempo que nós não nos vemos, quanto tempo nós não nos abraçamos, né, irmãos? Mas não é uma pandemia, não é um vírus, não é uma ameaça que vai anular a fé cristã. Amém, meus irmãos? Nós precisamos celebrar a Deus hoje com alegria, porque nós temos motivos para adorar a Deus. Se você ler os jornais, você não terá motivos para glorificar. Mas, irmão, nós sempre vamos ter motivos para exaltar o Senhor. Amém, meu amado? Dá uma olhadinha para o seu irmão. Diz, irmão, nós não podemos nos abraçar, mas eu te amo em Cristo Jesus. Eu te amo em Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos agradecer a Deus por nós estarmos aqui. Senhor Deus, a igreja tem enfrentado tantas lutas nesses dias na face da terra. Mas hoje, Deus, já passou a sexta-feira da paixão, já passou o sábado de angústias, de incertezas, e chegou o tempo da ressurreição. Chegou o tempo de ver o túmulo vazio, chegou o tempo de ver o lenço dobrado e saber o Senhor vai voltar. Pai querido, nós queremos te agradecer, porque não há nada que substitui estarmos juntos em um só lugar. Senhor Deus, alcança a vida de cada irmão que está em casa, aquele que está num leito de enfermidade, aquele que está em casa, no isolamento, que eles também sejam envolvidos pela tua presença, que eles também sejam envolvidos pela sua graça, pela sua glória. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Você pode erguer a sua mão e aplaudir o Rei dos Reis. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Cadê os vivas de glória, igreja? Solte a sua voz e glorifique. Hoje não é sexta-feira da paixão, hoje é domingo de ressurreição. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Faz assim para o seu irmão, irmão, sinta-se abraçado aí, dá um sorrisão para ele. Fala com ele, sinta-se abraçado, beijado e tudo mais que você quiser. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Vamos nos assentar em nome de Jesus. E meu irmão, daqui a pouquinho nós vamos participar da ceia. Você vai observar que o culto vai ser bem resumido hoje. Eu quero te convidar a adorar a Deus com seu dízimo, a sua oferta. E depois
nós vamos estar ouvindo a preciosa palavra de Deus, amém? Pegue na sua mão a sua oferta, o seu dízimo. Você que está em casa, este é um momento para se conscientizar que, independente da crise, nós precisamos nos manter fiéis. Eu gosto sempre de uma frase que diz que é na crise que se revela os que são fiéis. Aquele que verdadeiramente é fiel ao Senhor, é na adversidade que ele se revela, amém? Então, que nós possamos adorar a Deus agora. Erga sua mão aos céus, feche os seus olhos. Querido e bondoso Deus, em nome de Jesus eu oro e apresento a Ti, ó Deus, cada vida que ergue a sua mão nesta hora, cada vida que agora consagra o seu dízimo, cada um que consagra a sua oferta, cada um, Senhor, que está, ó Deus, aqui presencialmente, aquele que já entregou o seu dízimo e está em casa, ó Deus, que todos eles, aqueles que estão com o seu dízimo ainda em casa, que, ó Deus, todos eles sejam abençoados, abençoados de maneira muito especial. Ó Deus, que haja multiplicação, prosperidade, que haja bênção, que haja unção, a graça do Senhor, em nome de Jesus. Dá a eles sabedoria, Senhor, para administrar tudo que vier na mão deles. Faz multiplicar, Senhor. E neste tempo de crise, Senhor, o Senhor cuide de cada um dos teus filhos. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, fiquem à vontade. Coloque no gasofilácio. Venha adorando ao Senhor. Venha exaltando ao Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Vamos nos colocar de pés, irmãos. Olha as palmas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. aleluia, 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 graças a Deus, graças a Deus. Amém. Pegue a sua Bíblia na sua mão. Vamos ler a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler por enquanto somente o verso 6. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 6. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 6. Amém? Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Amém? Você que está em casa, eu disse uma palavra muito importante. A santidade requerida no templo, aqui na hora do culto, a reverência requerida de cada um no templo também é requerida de nós quando nós estamos no culto online, lá na nossa casa. Amém? Então você que está me assistindo, se porte, né? Coloque uma roupa legal, né? E vamos passar esses minutos em culto para a glória de Deus. Mateus capítulo 28, versículo 6, por enquanto somente ele. Ele não está aqui, já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. Amém? Eu vou dizer e você vai repetir a parte A deste verso. Amém? Ele não está aqui, já ressuscitou, como havia dito.
Mais uma vez, ele não está aqui. Já ressuscitou, como havia dito. Você pode virar aí para o seu irmão, dar um sorrisinho e não precisa dizer nada, amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos observando todas as necessidades para que haja o mínimo risco de contato possível, ok? Este texto, ele é muito propício para este domingo, porque em todo o mundo cristão se lembra e se relembra a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. É bem verdade que para nós cristãos protestantes, cristãos evangélicos, nós não celebramos e não festejamos a ressurreição de Jesus somente no domingo de Páscoa. Mas isso é algo que faz parte da nossa vida. Nós sempre adoramos a um Jesus que está vivo. Um Jesus que nós entendemos que ele já venceu a morte. Ele já ressuscitou. E ele está vivo à direita do Pai e intercede por nós. Nós entendemos que este é um tempo, este é um dia somente para a reflexão do que aconteceu. Historicamente, Jesus existiu. Ainda no século 21, pessoas acreditando que Jesus não existiu, que Jesus é uma ficção, mas de fato, Jesus existiu. Existiu, que eu digo, como ser humano, né? Como carne, porque ele é eterno. E a Bíblia Sagrada, ela diz sobre o propósito de Deus. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo exato, no momento em que Deus havia determinado, o Senhor coloca em ação o seu plano de redenção. Jesus, ele vem para o ventre de uma virgem, por ação do Espírito de Deus, e ele está ali, ele é gerado, ele nasce e ele cresce. A Bíblia diz que ele, aos 30 anos, se revela no seu ministério público. Ali numa festa de casamento, ele já tinha alguns discípulos, alguns seguidores, e ele então inicia o seu ministério de milagres. Ele começa a anunciar sobre o reino dos céus e a falar claramente sobre o reino dos céus. É bem verdade que por volta dos 12 ou 13 anos, Jesus é encontrado entre os anciões, e ele fala a respeito dele próprio, que ele era cumprimento da profecia de Isaías, que ele estava ungido pelo Espírito do Senhor, para quebrar as cadeias daqueles que estavam presos, para declarar liberdade aos cativos. Ou seja, Jesus, ele inicia seu ministério. A Bíblia diz que o ministério de Jesus foi marcado por curas, milagres e principalmente sobre a ministração dos princípios do reino. Então Jesus não era simplesmente um curandeiro da época. Jesus não era simplesmente alguém que curava enfermidades. Jesus fez milagres extraordinários, mas Jesus principalmente veio trazer os princípios do reino de Deus para este mundo. E a Bíblia diz que Jesus gastou mais tempo ensinando a sua igreja e pregando para os seus discípulos do que curando simplesmente as enfermidades. É bom entender que tudo que Jesus fez causou inveja, causou incômodo para o clero, para a área religiosa da sociedade da época. E eles, aliados ao Império Romano, né, os representantes do Império na Judéia, decidiram, num complô, anular Jesus, apagar Jesus da história. Eles não sabiam que aquele que eles estavam se levantando contra era o próprio Filho de Deus, era o próprio Deus. E a Bíblia diz que eles então trabalham todos os dias para envergonhar Jesus, para pegar Jesus em algo errado. Tentaram matar Jesus por algumas vezes. Enfim, o próprio diabo se manifesta para tirar Jesus do caminho da cruz. Enfim, nós vemos em todo o tempo pessoas trabalhando, o inferno trabalhando para impedir Jesus de cumprir o seu propósito. Eu quero que você entenda uma coisa: Jesus, ele abandonou os céus,
Ele abandonou a sua glória, ele se fez carne. Todo este esforço de Jesus é por nos amar. Portanto, hoje nós temos motivos para adorar, e por toda a nossa existência temos motivos para exaltar o Senhor. Sabe por quê? Tudo o que Jesus fez foi por nos amar. Não é porque somos bonitinhos, não é porque somos bonzinhos, mas pelo amor incondicional do Senhor. Ele foi para a cruz por nos amar. A Bíblia diz que numa quinta ele institui a ceia que daqui a pouco nós vamos estar celebrando. Ele, numa quinta-feira, ele está lá com os discípulos, ele lava os pés, ele se prepara. A Bíblia diz que ele serve a ceia aos seus discípulos, e ele canta um hino, e ele sai. Posteriormente, ele é traído e preso. Pela madrugada e no início do novo dia, da sexta-feira, ele é julgado injustamente. Ele é humilhado diante de toda Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus está no seu martírio, sofrendo. A Bíblia diz que o pior ainda estava por vir. Ele é açoitado, seminu, açoitado. A chibata, o chicote com o qual batiam em Jesus, em suas pontas haviam lascas de ossos, e esses ossos, essas lascas, ao bater na carne humana, ela dilacerava o corpo humano, ela arrancava pedaços do músculo ou da pele daquele que estava recebendo aquele castigo. A Bíblia diz que Jesus sofre terrivelmente aquele castigo. Jesus não estava ali, irmãos, porque ele queria se promover a Deus. Não, ele era Deus. A grande beleza do Evangelho é que o próprio Deus, ele se propõe a ser o pagamento para que a sua obra-prima, que é o ser humano, fosse resgatado e tivesse nova comunhão com ele. A Bíblia diz que ali está Jesus, se limitando e permitindo ser humilhado, ser castigado. A Bíblia Sagrada diz que Jesus apanha. Posteriormente entregam a ele a cruz. E nós vemos que Jesus passa por toda aquela via dolorosa. Jesus está sofrendo, ele cai algumas vezes. A Bíblia Sagrada relata que Jesus faz toda uma trajetória dentro da cidade de Jerusalém, para então sair da cidade e subir ao Monte Caveira, também conhecido como Monte Gólgota. Um lugar de castigo, um lugar de levar os condenados para que fossem mortos. Toda a Jerusalém parou, a multidão parou para ver o espetáculo horrendo, o espetáculo triste de um homem sendo açoitado e também carregando uma pesada cruz. A Bíblia Sagrada, ela, ao falar isso, quer mostrar que o significado, o propósito pelo qual faziam as pessoas caminharem com a cruz e Jesus caminhar com a cruz, tinha um propósito. Qual é, pastor? Era envergonhar Jesus diante dos seus seguidores. Jesus havia arrebanhado muitos seguidores em Jerusalém. Aqueles seguidores estavam assustados, aqueles seguidores estavam com medo, eles estavam angustiados, distantes. Então havia um propósito em fazer Jesus passar por tudo aquilo, amedrontar e trazer medo, aquele medo que faz as pessoas fugirem. Os seguidores de Jesus ficam ali observando o seu mestre ser açoitado, ser humilhado. Jesus está ali, ele passa por tudo aquilo e chega ao Monte Gólgota, ele chega ao lugar da crucificação. Todos nós sabemos dos detalhes, mas eu quero dizer a você, Jesus está ali se deixando ser crucificado, porque quando ele é entrevistado por Pilatos, ele mesmo diz a Pilatos: Pilatos, você nenhum poder teria se do alto não te fosse dado. Jesus sabia que ele era Deus, mas ele se permite passar por tudo aquilo. E a Bíblia diz que ele é pendurado sobre a cruz. Ele está ali pendurado. Quando vamos ver os relatórios hoje de médicos e cientistas que examinam sobre a agonia de Jesus na cruz,
nós vamos ver quantas dores, quantos efeitos aquele tipo de morte trouxe para Jesus. Jesus enfrenta toda aquela agonia, toda aquela dor em seu corpo, o seu corpo, todo o peso do seu corpo pendurado aqueles cravos pregados nas suas mãos e nos seus pés. Jesus humilhado, seminu, suas vestes é lançado sorte entre os soldados, todos ali olhando para Jesus. Eu quero dizer a você uma coisa, meus amados. Se esta cena não nos constrange a viver uma vida séria com Jesus, não tem mais nada que possa nos constranger. O próprio Salvador, sem ter pecado algum, vai para a cruz em nosso lugar. Isso tem que nos constranger. Isso tem que nos mexer com cada um de nós. Isso tem que fazer em nós algo que vai nos mover a cumprir o propósito de Deus sobre a terra enquanto aqui estivermos vivos. Jesus está ali naquele cenário de dor. A Bíblia diz que em dado momento ele grita: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? A Bíblia está dizendo que Jesus está sentindo a ausência do Pai pela primeira vez na eternidade. Porque aquele preço a ser pago era somente Jesus na cruz. O Pai está distante. Todos os pecados da humanidade são colocados sobre Jesus. Isaías 53. Nossas dores, nossos pecados, tudo colocado sobre Jesus ali. E ele sente a ausência do Pai. Eu quero lembrar a você, Jesus, ele foi as últimas consequências para nos salvar. Jesus foi as últimas consequências para resgatar a nossa alma. Se hoje podemos dizer somos salvos, se hoje podemos crer, eu tenho vida eterna, se hoje nós temos esperança de que a qualquer momento nós vamos estar na glória pela eternidade sem fim, é porque Jesus passou pela cruz. Eu quero lembrar que tudo que Jesus passou, nenhum de nós suportaríamos passar. Aquilo que Jesus se propôs a fazer, ele cumpriu fielmente. Jesus não mudou de ideia na última hora, não. Jesus cumpriu fielmente. A Bíblia diz, interessante, que horas antes ele está no jardim do Getsemane, e ele está lá antes de ser preso, ele está agonizando, chorando, suando gotas de sangue, sofrendo a angústia da morte. E ele diz ao Pai: Pai, se possível for, passa de mim este cálice de sofrimento. Mas, Senhor, não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. Jesus estava decidido aí às últimas consequências. Ele está na cruz, sofrendo, agonizando. Eu imagino que Jesus, no seu olhar do alto da cruz, ele vê toda Jerusalém. A mesma Jerusalém pela qual ele chorou. Quando ele entrava em Jerusalém, a Bíblia diz em certa feita que ele olha Jerusalém e ele diz: ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te trazer para debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos. Jerusalém que mata os seus profetas. Olha, Jesus chorando por Jerusalém. Eu imagino que ali do alto da cruz ele está vendo Jerusalém. Do alto da cruz ele está vendo aqueles que antes eram cegos e agora estão curados, porque um dia Jesus passou ali as mãos sobre os seus olhos. Olha, ele viu aquela mulher que tinha a mão, vivia encurvada, e Jesus diz: vem até a frente, e ele veio e ele disse: sai dela, espírito de enfermidade. Agora ela está curada completamente. Eu imagino que ele do alto viu aquela mulher. Quem sabe ele viu Jairo com a sua filha que já estava morta, e ele então atrás a vida. Olha, irmãos, ele viu os seus discípulos às escondidas, medrosos. Jesus está ali, mas ele está decidido a não sair da cruz, porque aquele era o seu propósito. Nós aprendemos algo interessante com o nosso Senhor. Quantos propósitos nós iniciamos e paramos no meio do caminho? Quantas coisas nós começamos com Deus e paramos? Talvez você que me ouve está afastado do caminho do Senhor Jesus. O que te fez abandonar Jesus?
o que te fez abandonar a casa de Deus, o que te fez deixar de lado o propósito de Deus. Alguns deixaram o propósito de Deus de lado, porque acharam uma filosofia um pouco mais interessante. Alguns estão dando um tempo do seu propósito. Alguns acharam chato demais. Alguns acharam a sua cruz muito pesada e por isso desistiram. Mas Jesus não. Jesus estava decidido a ir até o fim. A Bíblia diz que por fim, na sua angústia, ele diz: está consumado. A Bíblia diz que ele suspira fundo e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A Bíblia diz que este está consumado de Jesus é uma marca que nunca sairá da história do universo. Está marcado. A Bíblia diz que quando Jesus curva a sua cabeça, ele entrega-se e encurva a sua cabeça. A Bíblia mostra que todos os sepulcros de Jerusalém foram abertos. Um poder sobrenatural foi liberado. Pessoas que antes estavam mortas foram vistas andando por Jerusalém. Os rabinos que estavam lá e os sacerdotes que estavam no templo de Jerusalém naquela hora, eles viram o véu grosso do templo se rasgar como se fosse papel. Se rasgou de alto a baixo. E Deus dizendo: aquilo que impedia o homem de ter comunhão comigo está removido pelo sangue do meu filho na cruz. Jesus teve ali o seu sacrifício aprovado pelo Pai. Jesus teve o sacrifício aprovado. O sacrifício de Jesus, não há retoques, não há imperfeições. Jesus foi perfeito em tudo o que fez ali na cruz do Calvário. Amém, queridos? Não é preciso ter reformas no sacrifício. O sacrifício é suficiente para a salvação de todo aquele que crê. Tem alguém salvo aqui? Diga glória a Deus. Chega o sábado, Jesus já está sepultado. Colocaram ele numa sepultura emprestada. Ele está lá. As pessoas estão tocando, alguns deles na Jerusalém, meio atordoados, estão comentando dos últimos acontecimentos. E onde estava a igreja? A igreja estava angustiada, recuada em suas casas. Alguns não ousavam aparecer em público com medo de alguma retaliação. Nesta hora muitos choravam e estavam tristes com saudade de ouvir a voz do Salvador, do Mestre, do pregador da Galileia. Eles estavam chorando. A Bíblia diz em Lucas 24 que alguns abandonaram Jesus nesta hora. Alguns abandonaram o Rei. Quantas vezes nós somos fracos e abandonamos o propósito? Ali a Bíblia diz em Lucas que 2 dos seus discípulos voltaram para Emaús e foram embora. Estavam angustiados. Eu quero lembrar a você uma coisa. Sabe por que existe o domingo da ressurreição? Para restaurar a nossa esperança. Se você desistiu, há esperança. Porque a história de Jesus não terminou no sábado, com ele sepultado. A história de Jesus caminha para o domingo. A Bíblia diz que um sábado inteiro de angústias, mas chega o domingo e na madrugada a Bíblia diz que a cidade de Jerusalém nem estava acordada ainda. Na madrugada sai 2 mulheres. Abra sua Bíblia, por favor. Aí em Mateus capítulo 28, versículo 1. Sai 2 mulheres. Alguém pode me arrumar a toalha, por favor? Olha aí o que acontece. Depois do sábado, ao nascer do primeiro dia da semana, no inicinho do domingo, saem apressadamente 2 mulheres. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Olha aqui para mim, irmãos. Sabe o que significa isso? Alguém apaixonado pelo Senhor. Elas não aguentavam ficar um dia sem estar com o Senhor. Irmão, até onde vai nosso amor, a nossa paixão, nosso desejo de estar na presença de Deus? Elas vão pela madrugada, verso 2. Houve um grande terremoto, pois
Pois um anjo do Senhor desceu do céu e chegou e moveu a pedra e assentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago e a sua roupa branca como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. O anjo, porém, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenhas medo, pois eu sei que procurais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ele já ressuscitou, como havia prometido. Venha ver o lugar onde ele estava. Oh, decanta la basura. Eu quero que você entenda que o Senhor não terminou no túmulo. A história de Jesus não é tão bela. Ele andou sobre as águas, ele curou os enfermos, ressuscitou os mortos, mas ele foi crucificado e ele morreu e está com seus ossos em Jerusalém. Não, o cristianismo é a única grande religião no mundo cujo o seu personagem principal, o seu fundador, o seu túmulo não está ocupado, está vazio. Se você for em Meca, encontrará o túmulo do profeta Mohammed. Você vai encontrar ali tantos outros fundadores de filosofias morreram e sua história terminou na morte. Mas não, Jesus, o seu túmulo está vazio até os dias de hoje. Quando você chega em Jerusalém, você olha e vê o túmulo vazio. E está lá uma placa toda antiga, muito antiga. E está escrito: ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Eu quero lembrar a você uma coisa. A nossa fé, ela existe porque existe o domingo da ressurreição. Eu quero lembrar a você, as mulheres que ali foram, mostram tanto a sua paixão como o encargo que receberam do Senhor. Sabe qual é? De serem pregadoras de um evangelho de um Cristo ressuscitado. Quantas vezes você tem falado de Jesus para alguém? Quantas vezes você tem anunciado: olha, o túmulo está vazio, o mestre ressuscitou? Quantas vezes você tem dito para alguém que ainda há esperança porque Jesus venceu a morte? A Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo escreve: ó morte, onde está o seu agrilhão? Onde está a sua vitória? Jesus venceu a morte. Ele está vivo à direita do Pai. Eu quero que você abra comigo, estamos terminando e vamos participar da ceia. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Quantos acharam aí? Glória a Deus, o Senhor é bom e a misericórdia dele. Capítulo 15, verso 17. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Glória a Deus. E se Cristo não foi ressuscitado, a nossa fé é vã e ainda permanecemos em nossos pecados. E também os que dormiram em Cristo e estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha para mim, meus irmãos. Se não houvesse o domingo, seria em vão nós estarmos aqui. Seria em vão poder glorificar a Jesus como fizemos e vamos fazer daqui a pouco. A nossa fé só tem razão de existir porque Jesus não ficou no túmulo. A Bíblia diz que logo depois do dia em que anunciou-se que o túmulo estava vazio e que o corpo de Jesus não estava lá, amados irmãos, a Bíblia diz algo interessante, que começou-se a espalhar entre os moradores de Jerusalém várias fake news, para falar a palavra do momento, várias histórias mentirosas, falando que os próprios discípulos roubaram o corpo para dizer que Jesus havia ressuscitado. Enfim, várias mentiras foram apregoadas para desclassificarem ou desvalorizarem a ressurreição de Jesus. Mas de fato Jesus ressuscitou, diga glória a Deus. E a Bíblia diz que Jesus ressuscitou e é por isso que a nossa fé, ela é a vitória que vence o mundo.
A nossa fé, ela tem fundamentos, porque ela não está estabelecida na palavra de um Senhor morto, de um Senhor que foi limitado e preso pela morte. Não, ela está estabelecida sobre aquele que venceu a morte e está vivo à direita do Pai. Eu quero que você entenda que nós não estamos mais no pecado, porque Cristo venceu a morte, ressuscitou e nos resgatou, diz a Bíblia, de todo o pecado. Já imaginou se Jesus não sai do túmulo? Nossa fé seria em vão. Paulo diz que aqueles que morreram em Cristo estão perdidos, se Jesus não ressuscitou. Mas a verdade é que Jesus ressuscitou. Amém, meu amado? Jesus ressuscitou. Eu quero que você entenda que ninguém e nada pode anular esta verdade. Abra sua Bíblia em João 20, verso 7. João 20, verso 7. Glória a Deus. Quem achou aí? João 20, verso 7 diz assim: e o lenço que cobria a cabeça de Jesus, o lenço não estava com os lençóis, mas estava enrolado. Em outras versões diz estava dobrado num lugar à parte. Olha para mim, muitos detalhes. Eu estou falando disso, são eventos tão cheios de detalhes, e eu estou passando assim, bem rapidamente para nós entendermos. Mas eu quero lembrar esse detalhe. Havia os discípulos, as mulheres saem do jardim do túmulo e elas vão até os discípulos, e elas olham, o corpo do mestre não está lá, e eles voltam correndo. Pedro e João vêm correndo. A Bíblia diz que João corre mais que Pedro, chega primeiro, mas não entra, fica olhando do lado de fora. Pedro, como era um intrépido, já chega depois, já entra, e eles dois se deparam com uma cena. Os lençóis que envolviam o corpo de Jesus estavam embolados na cama, mas o pano que envolvia a sua cabeça estava dobrado delicadamente e colocado na cabeceira de onde ele estava deitado. Aquilo alegrou o coração de todos os discípulos, aquele detalhe. Para nós poderíamos dizer, isso é algo tão bobo. Não, não é. Jesus, até nos detalhes, mostra o que ele vai fazer. A Bíblia diz, a história diz que todos os moradores daquela época, todos os judeus sabiam a história, a tradição entre o servo e o senhor. O que é a tradição do servo e o senhor? O servo preparava comida e colocava a comida sobre a mesa. Ele preparava todo o banquete, colocava sobre a mesa. Então ele se retirava e anunciava que a comida estava posta. Entrava-se então o Senhor e ele participava da comida. Ele comia, ele se satisfazia do banquete. Mas a Bíblia, a história daquela época mostra que o servo nunca tocaria na mesa enquanto o seu Senhor não estivesse terminado a sua comida. Então aquele senhor, ele comia, e ao terminar ele pegava-se o seu lenço e ele limpava-se e ele embolava o lenço e ele colocava o lenço embolado sobre a mesa. Ele se retirava e então o servo que estava longe, ele sabia, agora eu posso ir, porque ele já terminou. Mas com Jesus faz algo interessante. Quando ele termina, quando aquele senhor, ao terminar, se ele, ao invés de embolar o lenço e jogar na mesa, ele pegar o lenço e dobrar o lenço e deixá-lo à parte, era o sinal para aquele servo: não se aproxime, porque eu vou sair, mas eu vou voltar, eu ainda não terminei. Interessante que quando os discípulos chegam no túmulo, eles observam que o lenço colocado sobre a cabeça de Jesus não estava embolado e jogado com os lençóis, mas, como diz o verso 7, o lenço estava dobrado e colocado à parte. E isso era o sinal para os discípulos do Senhor dizendo: eu ainda não terminei, eu ainda vou voltar para terminar o que tem que terminar.
Sabe, a nossa vida, irmãos, a nossa fé não está incrustada num túmulo. A nossa fé está fundamentada num Cristo que ressuscitou e que deixou como lembrança para todos nós: eu venci a morte e eu voltarei para buscar a minha igreja. Eu voltarei para buscar aquele que me segue, aquele que me serve. Eu quero lembrar a você, Jesus está vivo. Ele está vivo. Amados irmãos, quando nós olhamos para a mesa da ceia, nós lembramos do sacrifício de Jesus. O pão e o vinho, corpo e sangue de Jesus. Isso significa, os dois elementos da ceia significam que Jesus se entregou completamente. Corpo, sangue, vida, entregou-se na cruz. Eu quero lembrar a você uma coisa: até onde nós estamos decididos a nos envolver com Jesus. Jesus foi até o fim, até as últimas consequências. E nós? Será que por poucas coisas temos abandonado a Jesus? Eu te convido a fechar os seus olhos. Nós vamos estar orando nesta hora. Enquanto o diaconato se prepara, os pastores, nós vamos estar orando em nome de Jesus. Como está a sua vida cristã? Você, por causa do vírus, está angustiado, triste, deprimido? Ou como está a sua vida? Este domingo da ressurreição, este domingo de Páscoa, é Jesus gritando para todos nós: olha, eu voltarei, eu estou vivo, e eu vou buscar a minha igreja. Como nós estamos? Estamos nos preparando? Como nós somos, as virgens prudentes ou as imprudentes? Feche os seus olhos e vamos orar. Vamos nos preparar para a ceia. Nós vamos participar da ceia. Jesus é o Cordeiro Pascual. Jesus é o Cordeiro que foi morto. Jesus é o Cordeiro da Páscoa. Não há outro personagem mais importante do que Jesus na Páscoa. Jesus foi morto e ressuscitou. Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você orasse, você falasse com Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai celestial e Deus tremendo, Pai amado, nós estamos no domingo, o domingo da Páscoa, o domingo de ceia, e nós vimos que Jesus, o Senhor, se entregou na cruz do Calvário por amor a cada um de nós. E nesta hora, Deus, queremos pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, por tudo aquilo que fizemos e que não agradou o Senhor, por tudo aquilo que falamos e que não exaltou o Teu nome, Pai. Nós, ó Deus, queremos Te pedir perdão. Esta é a hora de você falar com Deus: Deus, eu Te peço perdão. A Bíblia diz que nós precisamos ser sinceros com o Senhor. A Bíblia diz que nós precisamos ser simples diante de Deus e confessar os nossos pecados. Você que está na sua casa agora, este é um momento. Certamente você já colocou ali a sua ceia, o kit da sua ceia, você já abriu, está na sua mão ou sobre a mesa. Você que está aí ceando na sua casa, este é o momento de você fazer isso. Aguarde que todos nós vamos cear juntos. Agora é hora de pedirmos perdão. Peça perdão, Senhor. Nós pecamos em gestos, em atitudes, em pensamentos. Nós também pecamos em omissão. Quantos de nós estamos nos omitindo? Era para fazer e nós não estamos fazendo. É hora da gente reconhecer nosso pecado. E o nosso pecado tem nome. Fala com Deus: Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor me conhece. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amado Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo nós oramos agora. E nós Te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, por tudo aquilo que fizemos e que não agradou ao Senhor,
por tudo aquilo que falamos e que não glorificou o teu nome. Deus amado, nós te pedimos perdão. Perdão, Deus, porque quantas vezes nós falamos o que não devíamos. Nós, ó Deus, pensamos o que não devíamos. Nós fazemos aquilo que nós não devíamos fazer. Nos envolvemos com coisas que não agradou o Senhor. Fale com o Pai. Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão e decididos, nós estamos a abandonar agora todo este pecado. Senhor, nós estamos decididos a não praticá-lo novamente. E esta é a hora, Senhor, que nós recebemos do Senhor pela fé, recebemos do Senhor o perdão do Senhor, em nome de Jesus. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Glória a Deus. Aleluia. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento em meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Glória a Deus. Queridos, você vai ser servido. Aguarde que todos sejam servidos. Você na sua casa, aguarde uns minutinhos. Vamos servir os irmãos que estão presentes. E nós todos vamos participar deste momento tão importante. Este é o corpo do Senhor Jesus, partido na cruz do Calvário, por amor a cada um de nós. Este cálice é o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, por amor a cada um de nós. Glória a Deus. À medida que você for recebendo, você pode abrir a embalagem. Glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e junto com o Pai está.
Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Posso crer. Agradeça a Deus por você estar participando da ceia. Você que está em casa, agradeça ao Senhor. Que Ele vive. Temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos. está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Posso crer no amanhã, Porque Ele vive. Temor não há. temor não há. Feche os seus olhos e adore a Deus. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos. está nas mãos Do meu Jesus. meu Jesus, Que vivo está. que vivo está. Graças a Deus. Você que está em casa, já abriu o recipiente, a embalagem do seu pão, do seu cálice. Gostaria que você, junto conosco aqui, erguesse ao céu. Pai querido e santo, te agradecemos, porque aquele lugar da cruz era meu. Aquele lugar, a cruz, era nosso. Nós pecamos, mas o Senhor ocupou o nosso lugar. O Senhor esteve nos substituindo e pagando o preço que nós não poderíamos pagar. Havia, Senhor, um escrito de dívida que era contra nós, mas o Senhor cancelou toda a dívida na cruz do Calvário. E hoje, Senhor, nós podemos levantar as nossas mãos e agradecer. Hoje nós temos vida eterna e sabemos que se fecharmos os olhos aqui, estaremos na glória, na eternidade com o Senhor. Por isso, ó Pai querido, nós te louvamos neste domingo, domingo da ressurreição, porque o Senhor saltou da morte para a vida e hoje governa e reina sobre vivos e mortos, porque o Senhor venceu os grilhões da morte. Nós te louvamos, Pai querido, em o nome de Jesus. Igreja do Senhor, podei-vos ceiar, coma do pão que simboliza o corpo de Cristo Jesus e beba do suco da videira, do vinho que simboliza para nós o sangue de Jesus. Podei-vos ceiar em nome de Jesus. Você que está em casa, ceie, coma do pão, beba do cálice. Faça isso com temor de Deus. E vamos glorificar ao Senhor. Vamos cantar ao Senhor. Vamos exaltar o Senhor. Agradeça ao Senhor, porque o túmulo está vazio. Diga para Deus: Deus, obrigado, porque a história de Jesus não terminou na morte. Mas, Senhor, nós estamos servindo a um Deus que venceu a morte e Ele está vivo. E por fim, voltará para buscar a sua igreja, voltará para buscar o seu povo, voltará para levar o seu povo para estar com Ele na eternidade. Oh Senhor, Tu és maravilhoso. Vamos adorar ao Senhor. Se você quiser dobrar os seus joelhos ou permanecer de pé, da maneira que você achar melhor, mas este é um tempo para falar e exaltar ao Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz,
mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Erga suas mãos e cante. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade Se acalma. se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Vamos erguer nossas mãos ao Senhor e vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Ele está vivo, igreja. Ele está vivo. Ele está vivo. Você em casa, aplauda ao Senhor. Você em casa, agradeça a Deus. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém, meus amados? Amém mesmo? Graças a Deus. Vamos nos assentar em nome de Jesus. Queridos, eu quero lembrar, alguns estão estranhando, nós estamos usando hoje, nesse domingo da ceia, estamos usando os pães asmo, né? Ázimo ou asmo, né? O pão sem fermento, no formato que o povo hebreu utiliza. Este pão foi fabricado em Jerusalém, sob supervisão de rabinos, e ele é usado na ceia judaica. Alguns, eu só estou falando mais para título de conhecimento de alguns irmãos, ok? E este é um tempo para nós entendermos que esta ceia, esta Páscoa, ela é escatológica. Tudo que está acontecendo neste mundo faz parte do relógio, do calendário das últimas coisas, da escatologia. Esta Páscoa é a primeira Páscoa judaica que judeus terão acesso, depois de muitos anos, à esplanada do templo, na cúpula dourada em Jerusalém. Isso também é o cumprimento de uma profecia. Muitos de nós, eu tenho percebido, algumas pessoas têm falado, até bom não ter, dá um tempo de igreja, né? Mas ele não sabe que tudo que está acontecendo no mundo, o mundo à beira de uma terceira guerra mundial, e muitas pessoas não se apercebem. Isso são cumprimento da palavra de Jesus em Mateus capítulo 24. Então nós precisamos estar percebidos. Esta ceia, ela é escatológica. Ela aponta para a volta de Jesus. Aliás, toda a ceia, ela aponta para a volta de Jesus. Porque Jesus disse: fazei isso em memória de mim até que eu venha. Toda vez que estamos ceando, nós estamos anunciando ao mundo: o Senhor Jesus vai voltar. Mas esta ceia e as demais que virão, ainda mais forte é o sentido escatológico, de que Jesus está
voltando para buscar a sua igreja. Irmãos, não é férias de igreja. Isso não é simplesmente um acaso de um vírus que apareceu. Nós sabemos e podemos ter muitas teorias, né, por aí. Mas nós sabemos que acima de toda coisa que o ser humano faz, há um calendário, e esse calendário não será atrasado. O calendário que vai culminar com a volta de Jesus, com o arrebatamento, e por fim a volta dos santos para julgar a terra. Então eu quero advertir os irmãos, em nome de Jesus, é tempo de andar em santidade com Deus. Não é tempo de viver uma vida assim, amarolesa, aquele negócio assim, meia pedra, meia tijolo, não levar Jesus a sério. É tempo de ser crente mesmo, irmão. De mergulhar em Jesus ou larga Jesus de uma vez. Mas mergulhe em Jesus. Seja firme com Ele. Porque Jesus está para voltar. E a Bíblia nos fala, né? E todos os irmãos sabem, que como um abrir e fechar de olhos. Dá uma piscadinha aí para o seu irmão, aquele piscado assim, bem abençoado. É mais rápido que esse abrir e fechar de olhos. É o arrebatamento da igreja. Então, irmãos, é muito sério tudo isso. O anticristo está por aí. E muito em breve. E eu creio que não se manifestou, porque aquilo que o impede ainda está na terra, que é a igreja. 1 Tessalonicenses. Enquanto aquilo que o impede não for retirado, o iníquo, que é o anticristo, não se manifesta. Então a igreja precisa estar enchendo a lâmpada. E eu sei que a noiva que vai subir não é aquela noiva mordida de cobra, aquela coisa, sabe, aquele troço. Não, vai subir uma noiva linda para encontrar-se com o noivo nos ares, e o noivo é Jesus. E a noiva somos nós. Nós somos a igreja. Então, irmãos, é hora de estar brilhando, brilhando mesmo, como o trigo da melhor qualidade. Sabia que o trigo, quando o sol bate nele, o trigo acende? Nós temos que ser esse trigo aí. Amém? Ou seja trigo, ou seja joio, né, meu irmão? Então, irmãos, nós estamos terminando aqui o nosso culto. E eu quero lembrar aos irmãos que ainda vamos permanecer com os cultos online. E aqueles que querem, que preferirem, na quarta-feira podem estar presencialmente. Nós não queremos que você que é do grupo de risco, você que é hipertenso, você que está com a imunidade rebaixada, você que é já bem idoso, não venha. Fique em casa. Agora, você que sente segurança e tem tomado suas precauções para ir para o trabalho, por que não vir à igreja? Por que não vir adorar o Senhor? Então, quarta-feira, nós vamos estar realizando o culto online e também, como fizemos hoje, o presencial, ok? No próximo domingo também, salvo se houver mudanças no cenário do nosso país, né? Na cidade, no estado e no país, ok? Amém, meus irmãos? Quero também recomendar aos irmãos uma coisa. Se você sabe de um irmão idoso que não tomou a ceia e que não tem ninguém, às vezes tem gente na casa, mas ninguém é crente, não quer saber disso, né? Se você puder nos fazer contato se ele quer tomar ceia, e fala, pastor, já vi com ele que quer tomar ceia. E pegue o endereço, passe para a gente que nós vamos atrás, nós vamos, tem condição de ir lá entregar a ceia, ok? Amém? Irmãos, eu quero também dizer, eu tenho ligado para alguns irmãos, não dá para ligar para todos, né? São quase 200 pessoas para ligar, mas eu tenho ligado principalmente para os mais idosos, feito de preferência uma ligação de vídeo,
para matar a saudade, né? Para ver os irmãos como estão, né? E então, assim, eu estou fazendo isso e falando isso porque nós não temos feito visitas pessoais na casa da pessoa ali, até para resguardar aquela pessoa, né? Eu saio de uma casa, entro na outra, vou numa casa, eu posso, até sem querer, ser um transmissor para aquela pessoa. Então, eu não tenho feito visitas ali pessoalmente, presencialmente. Eu tenho ligado, como é que está, irmão, como é que está a irmã, de preferência para os grupos de risco, porque os demais, além de serem mais novos, têm a oportunidade de repente aparecer na igreja, né? Mas a gente tem focado primeiro nessa faixa etária de pessoas. Se eu não liguei ainda, vou ligar. E se eu não ligar é porque eu não tenho telefone, porque nem todos os irmãos atualizaram a lista, a ficha de membros na igreja. Então, mas aqueles que eu tenho, eu estou me esforçando, vou solicitar essa semana aos pastores que me ajudem também, para a gente fazer uma ligada geral para essa turma. Eu tenho sido bem breve na ligação, ligado, orado por eles. E sabe uma coisa, irmãos? Engraçado, né? Essa pandemia tem feito a gente valorizar coisas que a gente não valorizava, não é isso? Quem já percebeu? Ficar perto da mãe, do pai, né? Às vezes não dá para ficar perto demais, né? Por causa do cuidado, mas valorizar. Né? Alguns já até pararam de chamar de véia, ô véia, né? Agora já fala com mais carinho, né? A pandemia tem feito a gente sentir saudade de pessoas que às vezes a gente sabe que ele é só mais um, né? Quem já percebeu isso aí? Sim ou não? Né? E eu estava vendo, ligando para alguns irmãos, e só de ver os irmãos choram. Só de ouvir a voz, chora. E falou, pastor, né? Então, irmão, você, irmão, irmã, que não está podendo vir, ainda que a gente não tenha ainda ligado para você, nós estamos orando todos os dias. Uma coisa que a igreja, nós não fizemos aqui, não fechamos a igreja nem um dia. A igreja está aberta todos os dias às 6 da manhã. E nós estamos orando por você. E você é muito importante para nós. Irmãos, eu digo a você, valorize este tempo. Ligue um para os outros. As células, liguem um para os outros. Agora que é comunhão. Agora que a gente tem que ser, puxa vida, o discípulo de Jesus é isso aí. É ligar, não é cada um por si, Deus para todos, não. É ligar um para o outro, né? É mandar um beijo, um abraço. Ó, irmão, estou marcando aqui quantos abraços eu deixei de dar, vou dar tudo no dia que puder, né? Então, faça isso. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Outra coisa que eu marquei aqui para dizer, irmãos, fique atento às necessidades do próximo. Tem pessoas que já não têm comida em casa. Tem pessoas que, graças a Deus, foram assistidas com a cesta. As outros, até agora, nem cesta tem. Então, fique atento para as necessidades desta pessoa. Não precisa, de repente, até passar por mim, se for um vizinho seu, e você tem condição, socorra aquela pessoa. Amém? Socorra, porque, de fato, tem pessoas já, e que Deus tenha misericórdia de nós para a coisa não piorar. Se você olhar, os sinaleiros vão aumentar o número de pessoas pedindo comida. Não é nem dinheiro, é comida. Então, irmãos, nós oramos sempre, você ora, nós oramos, a gente ora para que isso seja, essa situação seja a mais tranquila possível. Mas fique atento às necessidades das pessoas, em nome de Jesus. Se você tem como doar e quer disponibilizar para que a igreja, né, a pastora Cristina, né, com o trabalho de missões, está na responsabilidade da assistência social. Você pode fazer contato com a pastora. Pastora, olha, eu tenho aqui um pouco a mais, pode retirar, passa o endereço para ela, o horário que você quer que pegue. Eu me disponho a ir buscar, né? Meu carro sempre está à disposição da igreja. Vamos buscar e tal. Agora, se há alguém perto da sua casa, não precisa nem falar comigo ou com a pastora. Pode ir lá e socorrer. Isso é evangelho. Isso é ser cristão. Amém, meu irmão?
Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus? Dá um sorriso assim, manda um beijo para esse irmão. Amém? Mandando um beijo para a turma que está em casa, né? Os idosos lá, Laíde, Alcides, quem mais? Carmelita, quem mais? Madalena, irmã Geralda, né? A irmã Chiquinha, né? Que Deus abençoe, irmã Hilda, a outra irmã Hilda aqui da Genor Alves, né? O Najib, né? A esposa está aqui. O Najib deve estar em casa, né? Irmã, fui falar nome, agora tem que falar tudo. Irmã Eva, me ajuda aí, senão eu vou apanhar. Então, bom, né? Que Deus as abençoe, se sintam abraçados e beijados em nome de Jesus. Erga sua mão aos céus. Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos por esta ceia, por este tempo gostoso aqui na tua casa. Leva-nos em paz, Senhor. Guarda-nos, nos proteja e nos livre de todo o mal. Nos dê uma semana de bênção na tua presença. Deus, que o Senhor proteja o teu povo com a tua sebe, com a tua proteção, em nome de Jesus. E que o amor de nosso Deus e nosso Pai, que a graça bendita do Senhor Jesus, que a doce comunhão com o Espírito Santo, seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Um pedido, não aglomere ali, já pega, já saia. Ô, irmão, tchau, tchau. Para não dar problema, tá bom, queridos? Você que nos assistiu, um abraço, um beijo no coração. Tu és santo, ó Senhor. 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 Tu és santo
Senhor.
a minha luz, a minha salvação, e a ti me